Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo, dia 2 de janeiro, e vamos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre Deuteronômio, mais especificamente capítulo 11, onde Deus, por intermédio de Moisés, exorta ao povo, né? Explica ao povo as bênçãos que seguirão aqueles que obedecerem ao Senhor e as maldições que seguirão aqueles que desobedecerem ao Senhor. E antes de continuarmos, por favor, peço a você que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo se você gostou, se você for abençoado e nos siga lá nas redes sociais, interage lá com a gente no Instagram e no Facebook. Muito obrigada. Então, queridos, hoje, né, começo do ano, dia 2 de janeiro, é, acho que nada mais propício de falarmos do que o que o Senhor espera de nós, né? O que Ele disse que nos acontecerá se nós formos fiéis e obedientes a Ele e a Sua palavra, e o que pode nos acontecer caso continuemos numa vida obstinada de desobediência, de realmente fingir que nada está acontecendo, fechar os olhos para o Senhor, para a Sua palavra e seguir pelo nosso caminho, fazendo as nossas vontades. Então, estamos no início do ano, todo mundo espera, né, que as coisas melhorem, que seja, né, um tempo de bênção, de prosperidade, de graça, de favor, de saúde, né? Mas o fato é que devemos também ter a nossa parcela de responsabilidade. Temos a nossa parcela de responsabilidade, né? Que é de obedecer a Deus, de andar nos seus preceitos, andar nas suas veredas, amar a sua palavra, obedecer a sua palavra, e ele nos garante, ele ainda nos diz, nos promete aquilo que ele fará, né? As consequências de sermos fiéis e obedientes a ele, né? E nós podemos ver muito isso no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro de Moisés, né? Escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E as palavras de Deuteronômio foram proferidas ali muito perto da entrada da terra, um pouco antes de Moisés morrer, né? Deus fala ao povo e exorta o povo, né? Logo no início, Deus faz uma recapitulação, né? Deus e Moisés fazem uma recapitulação dos 40 anos do êxodo, do pessoal vagando no deserto, andando no deserto, né? E, e em muitas partes, né? Como no 11, no 28, no 30, nós vamos ver Deus falando, Deus mostrando para eles como deve ser dali em diante. Eles estavam prestes a tomar posse da promessa que Deus fez, ó, centenas de anos antes para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Tudo que eles passaram no Egito, na saída do Egito, todos os feitos que Deus fez, todos os milagres que Deus fez através de Moisés. Eles viram tudo aquilo, se eles não viram, seus pais viram, né? Porque acabou que aquela geração que saiu do Egito morreu toda no deserto por conta do seu pecado, mas o fato é que todos eles sabiam tudo que Deus tinha feito e a promessa que Deus tinha feito. Então eles estavam diante da promessa, faltando poucos passos para entrar. E aí Deus vem e exorta. Pessoal, veja bem, não é entrar aqui e fazer o que quer, não. Vocês vão seguir a minha palavra, vão obedecer a mim e terão estas todas as bênçãos. As bênçãos correrão atrás de vocês. Agora, se andarem pelos seus próprios caminhos, se andarem em desobediência, se andarem atrás de outros deuses, então as maldições virão. Então era um momento assim de decisão. O povo estava ali no vale da decisão, realmente, né? O que nós vamos fazer?
Nós vamos obedecer a Deus ou nós vamos seguir por nós mesmos, né? E nós podemos entender assim hoje também para nós, né? O ano está aí, começando, tantas incertezas, tantos temores, tantas coisas vêm à nossa cabeça, né? Cremos realmente que o fim está próximo, que está muito perto e, e os temores de tudo que pode vir, mas nos encontremos também no vale da decisão, né? Que Deus pode nos guardar, Deus pode nos dar, né, um ano abençoado, um ano de livramentos, um ano de saúde, um ano de bênçãos, um ano de bênçãos plenas, a despeito do que passar os outros, né? Se nós formos obedientes, Deus pode, Deus realmente pode. Nada vai fugir da sua vontade, do seu controle para as nossas vidas. O mundo anda de acordo com o controle deles e do inimigo. Nós andamos de acordo com o controle do Senhor nosso Deus. Então, né, realmente estamos todos nós diante de um momento de decisão. O que queremos agora, daqui por diante? O que queremos para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja local, para a Igreja de Jesus Cristo, para o Brasil, o que nós queremos para o Brasil, para a sociedade brasileira, para as autoridades brasileiras, né? E estamos na bifurcação. Ou seguimos ao Senhor e a Sua palavra, ou andamos segundo as nossas próprias cabeças, fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade do inimigo e sabe-se lá o que vai ser de nós. Então, vamos fazer a vontade do Senhor? Vamos começar lendo os versículos 1 e 2 de Deuteronômio 11. Vamos lá? Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Amém. Deus já começa dizendo o que faz com que a obediência seja uma consequência? O que nos leva a obedecer a Deus? Amá-lo, amá-lo, porque ele nos amou primeiro, ele enviou Jesus Cristo, seu filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Quando nós entendemos isso, quando nós entregamos, nos rendemos ao Senhor Jesus, então, o amor que Deus tem por nós primeiro também acaba sendo correspondido de nós para Ele. E o amor a Deus é que faz com que a gente procure viver em obediência. Quando nós caímos, quando nós pecamos, quando às vezes nós nos enxafurdamos com os nossos próprios pecados de estimação, né, que a gente fica remoendo, daqui a pouco volta ali, o mínimo que deve acontecer é uma tristeza profunda dentro de nós, porque estamos desagradando ao Senhor, entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Então, o amor a Deus causa a obediência a Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor fala aqui em Deuteronômio 11 é: ame o Senhor, né? É Moisés falando aqui: amem o Senhor, amem o Senhor, amem o Senhor. Nós, queridos, não amamos a Deus na medida que Ele nos ama, mas nós devemos buscar aumentar essa medida todo dia, sair daquele amor filéu, né, que é um amor fraterno, um amor verdadeiro, sim, mas que tem seus limites, e subir de patamar para o ágape, que é aquele amor que estaríamos dispostos a morrer por Jesus, pelo Senhor, pela Sua palavra, não nos curvarmos diante de outros deuses, não fazermos nada que desagrade ao Senhor, né? Precisamos buscar diariamente subir o patamar, aumentar o amor, aumentar o amor. E isso a gente faz com o nosso relacionamento, com o nosso dia a dia com Deus, né? É a mesma coisa de qualquer outro relacionamento de amor. É algo que precisa ser construído, né? Um casamento, ele fica alicerçado, ele se mantém onde existe o amor de verdade, que é algo que é construído dia a dia, né? Não aquela paixão, aquela coisa
fugaz, rápida, né? Que às vezes vai embora muito rápido. Isso não sustenta nada. A mesma coisa é o nosso amor com Deus, por Deus. Nós devemos buscar todo dia, edificar mais um pedacinho, subir, e subir, e subir, ou descer, né? Descer no quebrantamento, na humilhação, na dependência, descendo e aumentando o amor, descendo e elevando, elevando o nível de amor, né? E quanto mais amarmos o Senhor, mais obedientes seremos a Ele, amém? Vamos ler agora os versículos 13 e 15. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Aqui Deus está prometendo o que acontece quando a gente ama ao Senhor e obedece ao Senhor, não é verdade? Ele diz aqui que no devido tempo vai enviar a chuva sobre a terra de outono e de primavera, para que haja colheita, né? E também vai ter vinho novo e azeite, e rebanhos no campo, e seremos satisfeitos. Eu entendo aqui, queridos, que essas promessas, elas têm duplo sentido. Elas têm realmente o sentido de material, de termos o que comer, de termos, né, abastança, plenitude. Creio sim, creio que Deus pode dar sim, e que quando estamos no caminho da obediência, né, as promessas do Senhor nos seguirão, elas virão atrás de nós. Creio fielmente nisso e peço isso para a sua vida, para a minha vida, para todos os nossos amados, em nome de Jesus. Mas creio que ela também tem um outro sentido, que é espiritual, que é enviar as chuvas, né? Eu entendo que as chuvas aqui ele está dizendo da primeira chuva lá em Pentecostes, que foi a vinda do Espírito Santo à terra, e desde então ele habita em todo crente em Cristo Jesus, toda pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para ele, todo cristão, seja de que igreja for, né? Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo. E a chuva do final, que ele fala que a segunda chuva, creio que é um avivamento que podemos experimentar ainda. E fala, ainda fala de vinho novo e de azeite, né? Azeite fala da unção do Espírito Santo. Vinho novo é Jesus, é o Evangelho, é tudo que o Evangelho veio trazer de novo e de renovo em cima da lei de Moisés, não é verdade? E também de colheita, de colher, de Deus aumentar, né? Deus salvar mais e mais pessoas, usar as nossas vidas também para salvar mais e mais pessoas, né? Então, entendo aqui que Deus está falando as duas coisas. Se vocês me obedecerem, vocês terão o que comer, vocês serão abençoados, eu mandarei a chuva, eu aumentarei os rebanhos, a colheita, eu mandarei o vinho, o azeite, e também no espiritual. Se vocês me obedecerem, vocês serão cheios do Espírito Santo, né? Poderão ter o avivamento, a última chuva. Vocês participarão da colheita, das últimas colheitas. Vocês terão meu vinho novo, né? A palavra diz: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode realmente nos dar uma alegria, um regozijo, um poder que nenhuma outra coisa dá, né? Uma alegria, um prazer, que é isso muitas vezes que se compara, né, com o vinho, com a embriaguez, e também o poder da unção do Espírito Santo em nós. Então, é isso que nos leva à obediência. Esse é o caminho pelo qual a obediência nos leva. Amém? Vamos ler agora os seguintes, o 16 e o 17. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses
e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Aqui Deus está dizendo o que vai acontecer se nós formos segundo outros deuses. Aí você pode dizer assim, ah, Aline, mas eu não vou segundo outros deuses, eu não idolatro Deus nenhum, eu não me curvo diante de nada, nem de nenhuma pessoa, nem de nenhuma imagem. Ok, mas muitas vezes a idolatria está em outras coisas muito, muito, muito sutis, às vezes em nós mesmos, na nossa força, na nossa autoconfiança. Às vezes a idolatria está no estilo de vida que nós temos e não queremos abandonar. Às vezes a idolatria está no dinheiro. Às vezes a idolatria está num desejo obcecado por qualquer coisa que nós podemos desejar absurdamente, ou que não está ao nosso alcance ter. Depende de Deus, seja lá o que for. Isso pode se tornar uma idolatria, né? Por exemplo, uma obsessão por ser mãe, que algumas mulheres têm. E às vezes, né, infelizmente, Deus não lhe deu aquela oportunidade, aquela alegria, mas a obsessão está ali, né, cegando os olhos da pessoa para ver que ela está numa idolatria, que ela está adorando aquela vontade, aquele sonho dela. E tantos outros, eu falei isso agora porque eu vi ontem um estudo bíblico, um estudo bíblico não, um aconselhamento de uma mulher de Deus falando sobre isso, e eu achei muito, muito, muito interessante. E é realmente uma forma de idolatria. Às vezes a gente faz a dor ser a nossa idolatria, né? Pela perda de alguém, o luto pela perda de alguém, nós idolatramos a dor e não queremos deixar que ela saia dali. Eu não quero nunca esquecer o que aconteceu, eu não quero nunca esquecer a memória de tal pessoa. Você não precisa remoer a dor e querer que as outras pessoas também sintam a sua dor para que a memória de determinada pessoa seja respeitada, né? A palavra diz às vezes que fala também que o Deus às vezes é o ventre, o próprio ventre da pessoa. O que que é isso? As suas vontades, os seus desejos, eu faço o que me dá na cabeça, tudo me é lícito, né? Como diz aquela frase satânica, né? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Né? Então, às vezes as pessoas fazem o que elas querem, elas não suportam serem controladas, elas não suportam ser é, exortadas por Deus. Elas não admitem isso. Isso é uma idolatria. Elas idolatram o seu próprio ventre, né? A sensualidade, o sexo. Gente, tem tanta coisa que o trabalho que nós podemos colocar no lugar de Deus, assim, sutilmente, sutilmente, pessoas, filhos, pais, marido, mulher, pai, mãe, filhos, é muito, muito fácil da gente colocar outro Deus no lugar do Senhor. E aqui ele está dizendo: se vocês andarem segundo as suas vontades, se vocês me desobedecerem, se vocês colocarem outros deuses diante de vocês, aí o negócio vai esquentar, vai ficar estreito, né? E ele diz que a ira do Senhor vai se acender, né? E ele vai fechar o céu para que não chova, né? E que mais que ele diz aqui? Que a terra nada produza. Também acredito aqui em duas profecias, em dois sentidos para isso, tanto no sentido material mesmo. Podemos até passar por privações por conta da nossa desobediência. Não digo que todas as dificuldades que um homem e uma mulher de Deus passam seja desobediência de jeito nenhum, mas a desobediência também pode levar a privações, às vezes até materiais, de ter muitas vezes o que comer e tudo mais. Mas também espiritualmente, Deus pode fechar o céu, a oração, a sua oração não passar, né? A nossa oração não passar do céu, não passar aqui desse primeiro céu, porque estamos em desobediência, né? A terra parar de dar seu fruto. Às vezes você
quer tanto que alguém se converta, ora tanto, e a terra ali ao seu redor está seca. Deus não traz colheita, Deus não salva, Deus não liberta por conta de uma desobediência nossa, né? E aí o Senhor fala um dos caminhos das pedras, né? Além do amor a Deus, o que pode nos levar à obediência, ao amor à sua palavra, à memorização, à obediência à sua palavra. Aí tá lá no 18 ao 21, vamos ler? Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Aleluia! Olha aqui o Senhor falando o que a gente deve fazer com a palavra dele: gravar, gravar no coração e na mente. Gravar no coração e na mente, como aquele versículo do Salmo 119: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Isso é amar a palavra, amar, ter sede por ler, por estudar, na mente, memorizar, sabe? Porque na hora da tentação, o Espírito Santo vem e te lembra daquela palavra que você já leu, que você já estudou. Olha, filha, não faz isso não. Olha o que eu estou falando aqui na minha palavra, né? E aí ele diz o que a gente deve fazer: colocar nas portas, né? Os judeus fazem isso. Os judeus colocam no batente das casas uma mezuzá. Ali tem um rolo, geralmente um rolinho pequenininho, geralmente com aquela palavra de Deuteronômio que fala no Shema Israel, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. É, e eles passam, eles dão um beijinho quando vê ali a mezuzá, quando passam. O que eles fazem é um ritual, é como que a gente pode dizer, para o judeu ainda está no material, né? A circuncisão é física, a mezuzá está na porta, a lei está nas rezas, né? Que eles colocam o couro, está no dedo, está na testa, tudo para eles ainda é físico. Nós entendemos que já estamos num outro patamar, nós subimos de patamar. Nós somos melhores que eles de jeito nenhum, nós temos o Senhor Jesus Cristo e oramos para que eles também, que o véu lhes seja tirado e que eles também tenham o Senhor Jesus Cristo. Então, guardemos na mente, guardemos no coração, guardemos na mente, guardemos no coração, né? E podemos até pôr nos umbrais das portas e janelas, mas desde que eles estejam, né, nas janelas não, nas portas, mas desde que estejam aqui, desde que esteja aqui, ó, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Aí fala que é para ensinar as crianças conversando sobre isso. Então, queridos, quando vocês tiverem conversa, uma conversa despretensiosa com os seus filhos, vai falando a palavra. Quando for a hora de ensiná-lo, tenha o seu cultinho, o seu culto doméstico, pelo menos uma vez por semana. Vai ensinando a palavra. A criança está ali no seu dia a dia, ela tem os seus pequenos desafios. Ensina essa criança a palavra de Deus. Ensina ela o poder da oração. Ensine ela a orar por as coisas que ela já quer, que ela já deseja, ainda que seja insignificante para você, ainda que seja uma bobagem. Para a criança, já é uma porta, uma forma de ensiná-la a oração e a busca pelo Senhor e pela sua palavra. Ensina a criança, ensina a criança. Isso é mais uma coisa admirável dos judeus, como eles ensinam as suas crianças. As crianças crescem conhecendo o Senhor, conhecendo as histórias, tudo que Deus fez com os seus antepassados. As nossas crianças precisam ser assim também. Elas precisam saber as histórias dos nossos antepassados também. Somos filhos de Abraão pela fé,
Não prive os seus filhos da palavra de Deus. Isso é muito sério. Não prive as suas crianças de saber, de obedecer, de aprender a palavra de Deus. Amém? Aí, aqui no finalzinho do capítulo, Deus está falando aquilo. Presta atenção, gente. Estou colocando a bênção e a maldição diante de vocês. Vamos ler dos versículos 26 ao 28. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Aqui é uma recapitulação, falando, gente, se você obedecer a Deus, você vai colher as bênçãos do Senhor, as benesses de Deus, as bênçãos correrão atrás de você, como nós vamos ver lá no 28. Agora, se você quiser ir pela sua própria cabeça, se você quiser aí idolatrar os seus deuses, então, querido, se prepare porque vem chumbo grosso. Não é verdade? Deus está mostrando aqui a importância da obediência. Sabe, queridos, a obediência, ela muitas vezes ela é azeda no início, né? Na hora de você renunciar ali, fazer uma vontade sua, né? Cometer um pecado ali, você estava sendo tentado na sua própria concupiscência, nos seus próprios desejos, né? E aí você tem uma atitude obediente ao Senhor e você rejeita, renuncia àquela vontade. Então aquilo te dá um gostinho azedo ali no início, né? A obediência, ela é um pouquinho azeda no início, mas ela é doce. Ela é muito doce a médio e longo prazo. Quando você vê as consequências que a sua obediência trouxe a você, as bênçãos de Deus, os problemas dos quais você foi livre por ter obedecido a Deus. Então você se satisfaz e sente aquele gostinho doce, não é verdade? Ao passo que a desobediência é exatamente o oposto. A desobediência ela é muito doce na hora. Você está ali na tentação, você resolveu fazer do seu jeito, fazer a sua vontade, cair no pecado, fazer o que você estava ali naquela, né, naquela decisão e decidiu pelo mal. Então vem aquela satisfação momentânea, rápida, né, um prazer rápido, mas existente. Então vem aquele gostinho doce, só que ele passa muito, muito, muito rápido esse gostinho doce. E depois, a médio e longo prazo, vem o amargor. Ela é amarga. A desobediência é amarga a médio e longo prazo. Por quê? Porque vem as consequências do pecado, as consequências das maldições que Deus mostrou aqui, também as consequências, os problemas que às vezes um pecado nosso pode trazer para nós, é muito, muito sério. Então, em nome de Jesus, que a gente escolha, né, a obediência, sentir o gostinho doce lá depois, no final, estar em paz com o Senhor, estar em paz conosco mesmos. Amém? Lá no capítulo 28, Deus mais uma vez volta a falar, né, nesse assunto das bênçãos e das maldições e cita muitas bênçãos e maldições práticas mesmo, né? E ele começa assim, lá no, a partir do verso 1: Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, seu Deus, seguirem cuidadosamente seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, seu Deus. Então, aqui diz que as bênçãos virão, elas têm, tem traduções, imagina, as pessoas falam que correrão atrás. As bênçãos correrão atrás das pessoas. Não é nós que corremos atrás da bênção. A bênção é que vem atrás de nós, amém? Glórias a Deus, Deus é maravilhoso. E aí ele cita, né, as bênçãos práticas, né? Vocês benditos serão na cidade, no campo, os filhos do seu ventre, as colheitas da sua terra, os seus rebanhos,
a sua cesta, a sua amassadeira, né, serão abençoadas, entrar ao sair, tudo que você fizer será abençoado. E aí, a partir do 15, é o oposto, né? Desobediência traz maldição, né? E ele fala aqui as maldições que atingirão as pessoas que optarem pela desobediência. E são as mesmas coisas, só que o oposto, né? Maldito no campo, na cidade, malditos filhos, a colheita, ao entrar, ao sair. Queremos isso para nós, queridos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Em nome de Jesus, queremos a bênção do Senhor. Queremos amar o Senhor. Queremos fazer a vontade do Senhor, não é verdade? Ainda que seja difícil, custoso, que a gente ainda tem um processo aí de santificação longo pela frente, de transformação de caráter. Muitas vezes é assim que a gente está. Uma, uma situação difícil ainda, um longo caminho a percorrer, mas certamente nós queremos amar o Senhor, obedecer ao Senhor e, por consequência, ter as bênçãos que Ele tem para nós, na verdade? Sejamos assim, em nome de Jesus. Vamos buscar obediência como? Comunhão com o Espírito Santo de Deus e estudo exaustivo da palavra de Deus. Realmente, sabe, ter compromisso de todos os dias, né? Oração, estudo da palavra, leitura, ainda que seja de um capítulo, mas buscar realmente conhecer o Senhor através da sua palavra, não é verdade? E aí Deus mostra tudo isso e lá no final, quando está prestes para o livro acabar, Moisés vai morrer, Josué vai guiar aquele povo para uma nova fase. Deus repete isso e ele, apesar de nos dar o poder de escolha, ele sugere o que a gente deve fazer. Vamos ler o capítulo 30, versículo 19? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem fielmente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Aqui, gente, mostra, né? Eu entendo que o poder de escolha, de decisão que Deus deu a nós. Por isso que eu não entendo a teologia calvinista como correta nessa parte, né? Achando que algumas pessoas foram predestinadas à salvação e outras não, de jeito algum, porque isso mancharia a justiça de Deus e porque a Bíblia está repleta de situações como essa aqui, em que Deus deu o poder de escolha. Você pode escolher, você pode escolher. Deus não faz você fazer nada obrigado. O Espírito Santo de Deus é um cavalheiro. Ele não invade, ele não entra arrebentando com tudo, como muitas vezes o inimigo faz quando nós damos lugar. Nós damos a brecha, damos uma brechinha desse tamanho aqui, ó, ele entra e faz um estrago generalizado. Não, o Espírito Santo de Deus é um cavalheiro. Jesus diz que ele está na porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, então ele entra e ceia com a pessoa. Então, o Senhor Deus é educado. Ele não faz nada a contragosto de ninguém. Ao contrário, ele fala que, olha, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Qual você vai escolher? Qual você vai escolher? E aí ele sugere docemente como ele é, tão lindo, tão perfeito. Ele fala: escolhe, pois, a vida, para que você viva, para que seus filhos vivam. Escolhe a vida, faz a escolha certa. Mas a decisão é sua, a decisão é nossa. Maravilhoso nosso Deus, né? Ele é perfeito, ele é maravilhoso. E hoje, neste dia, né, diante aí de um ano inteiro de dias aí, de oportunidades para nós,
que possamos escolher a vida, escolher a bênção, escolher a obediência, escolher o amor ao Senhor. Vamos amar mais a Deus, mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, mais e mais e mais, nos aprofundarmos no amor do Senhor e, em consequência, paralelamente, nós vamos acabando deixando as nossas velhas práticas, os nossos pecados de estimação, né? As nossas paixões, os nossos desejos, as concupiscências, né, dos nossos olhos vão ficando para trás à medida que o nosso amor por Deus vai aumentando, a nossa comunhão vai aumentando. Então, em nome de Jesus, vamos fazer essa escolha? Faça hoje a escolha pelo Senhor, pela obediência ao Deus Todo-Poderoso. A bênção, né, o bônus é só nosso, né? Deus não precisa de bônus nenhum. E aí nós, obedecendo a Ele, Ele vem e nos presenteia com seus bônus, com as suas bênçãos sem medida, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém? Glórias a Deus por isso. Eu espero em nome de Jesus que tenhamos um ano repleto de bênçãos, de saúde, de livramentos, de salvação, de reconciliação, de arrependimento, de transformação, de restauração, de libertação, de curas, de prosperidades. Que não falte o pão na mesa de ninguém, na sua mesa, na mesa de nenhum dos seus familiares, em nome de Jesus. E que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, que o Senhor nos livre das mãos dos perversos, das mãos do comunismo, das mãos de toda essa perversidade, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Eu espero que o seu dia e o seu ano sejam doces, doces, doces e maravilhosos. Muito, muito, muito abençoados pelo Senhor nosso Deus. Que seja o ano da nossa santificação, amém? O ano do avivamento, que a chuva temporã venha sobre nós, sobre as nossas casas, que o Senhor derrame mais e mais e mais dele, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz e na graça do Senhor.